Graça e paz, meus amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trago uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Que esta palavra te faça refletir, te fortaleça e te conduza pelo caminho da salvação. Esse é o propósito da palavra de Deus, e é exatamente por isso que estou aqui, compartilhando esse momento com vocês. Hoje vamos examinar profundamente a palavra de Deus para entender qual é o verdadeiro sacrifício que o Senhor requer de nós, e por que Cristo é a nossa única e eterna riqueza. Muitos estão oferecendo sacrifícios, votos e oferendas, acreditando fazer isso para Deus, mas na verdade estão se aproximando de práticas que não vêm do Senhor. A Bíblia nos alerta: sacrifício e oferta não quiseste. Salmo 46. Hebreus 10, 5, 10. O sacrifício perfeito já foi oferecido uma única vez por Cristo na cruz. Vamos caminhar juntos pela Escritura e fundamentar tudo o que será dito. Abra seu coração para que o Espírito Santo fale contigo. O sacrifício perfeito de Cristo. A Bíblia declara claramente que Deus não deseja sacrifícios cerimoniais como forma de comprar sua bênção. Hebreus 10, 8, 10 diz: sacrifícios, ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. O único sacrifício aceito para a salvação é o de Jesus. Nada pode ser acrescentado ao que Cristo fez. Enquanto muitos tentam agradar a Deus com atos externos, Deus olha para o coração quebrantado. Salmo 51, 17 revela isso. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Ou seja, Deus quer arrependimento e fé, não rituais. O nosso sacrifício: lutar contra o pecado e viver em santidade. Cristo já realizou o sacrifício que remove o pecado. Agora, o nosso sacrifício é a vida diária de obediência. Romanos 12, 1 declara: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício vivo é lutar contra a carne, contra os desejos pecaminosos. Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito. Isso significa que o cristão vive em constante busca por santificação, dizendo não ao pecado e sim à vontade de Deus. Sacrifício de louvor. Além da santidade, Deus pede outro tipo de sacrifício. Hebreus 13, 15. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor é sacrifício porque glorificamos Deus mesmo quando a alma está em luta. E Deus se agrada desse louvor sincero. Buscar a Deus e não as riquezas. Jesus nos ordenou claramente. Mateus 6, 19, 20. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. E acrescenta: o Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6, 32, 33. Isso significa: Deus conhece nossas necessidades. Deus supre. Devemos buscar o que é eterno. A palavra condena o evangelho que transforma Deus em um distribuidor de riquezas. Cristo nunca prometeu prosperidade material. Ele prometeu vida eterna e paz com Deus. 1 João 2, 15 e 16 diz: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. As riquezas deste mundo sufocam a semente da palavra. Mateus 13:22 reforça. As preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O mundo não pode oferecer vida eterna. Tudo o que o mundo oferece é temporário. A traça e a ferrugem consomem. Mateus 6,19. Satanás é quem oferece glória terrena. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 8 ao 10, revela que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e suas riquezas, mas Jesus o repreendeu. Se Satanás ofereceu riquezas para Jesus, por que muitos hoje acham que é Deus oferecendo as riquezas deste mundo? Deus oferece redenção, transformação, adoção e vida eterna. Fugir da idolatria. Idolatria não é apenas imagens. É atribuir valor divino ao que não é Deus. O que se sacrifica é a demônios e não a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. Paulo fala de sacrifícios oferecidos a deuses falsos. Por trás desses ídolos, o que atuava eram espíritos malignos. Isso continua válido hoje. Toda prática espiritual que não expressa a verdade do Evangelho não procede de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, o óleo do Espírito e o cântaro cheio. Jesus contou a parábola das 10 virgens. As prudentes tinham óleo, símbolo do Espírito Santo. As nécias deixaram o cântaro vazio. Mateus 25, 1, 13. Isso representa cristãos que vivem sem comunhão, sem palavra, sem arrependimento. A pergunta é: quando Cristo voltar,
Ele encontrará óleo na tua vida? Jesus é a nossa riqueza. A verdadeira riqueza é Cristo. Por quê? Ele nos perdoa. Ele transforma o coração. Ele nos adota como filhos de Deus. João 1:12. Ele nos dá vida eterna. João 3:16. Ele nos prepara um reino eterno. Hebreus 12:28. Tudo o que o mundo oferece fica para trás. Mas quem tem Cristo possui tudo o que realmente importa. Filipenses 3:8. Considero tudo como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Meus irmãos, a palavra hoje nos mostrou que Deus não quer sacrifícios religiosos, que Cristo é o sacrifício perfeito, que nosso papel é viver em santidade e louvor, que as riquezas do mundo são temporárias, que somente Cristo dá vida eterna, que devemos fugir da idolatria e buscar o que vem do alto, que a verdadeira riqueza é Jesus. Hoje, Deus te convida a abandonar tudo o que te afasta dele. Ele te chama para uma vida de santidade, comunhão, palavra e fé. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Filosofia e vãs sutilezas. Paulo está dizendo: cuidado com ideias humanas que parecem sábias, mas afastam o coração de Cristo. Hoje isso se manifesta em ensinos que misturam Bíblia com tradições humanas, doutrinas que prometem prosperidade material como sinal de fé, práticas espirituais que não têm fundamento bíblico, sincretismos, oferendas, barganhas espirituais. Paulo chama tudo isso de vã sutileza. Parece bom, mas é vazio. Segundo a tradição dos homens, muitas pessoas seguem práticas religiosas que não vêm da palavra, mas de tradições, costumes e crenças populares. Quando substituímos a verdade de Deus por tradições humanas, nos afastamos de Cristo. Isso combina com o que Jesus disse. Marcos 7:13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Segundo os rudimentos do mundo. Rudimentos significa princípios elementares, ou seja, crenças pagãs, superstições, rituais vazios, confiança em objetos, amuletos, sacrifícios físicos, práticas que não vêm do Espírito Santo. Paulo afirma: isso não vem de Cristo. Resumindo, Deus não quer rituais e sacrifícios externos. Deus não se agrada de práticas espirituais que imitam o mundo. Qualquer ensinamento que promete riqueza ou poder terreno é rudimento do mundo, não evangelho. Cristo é suficiente. Nada pode ser acrescentado ao sacrifício dele. O cristão precisa vigiar para não ser enganado por doutrinas modernas, filosofias ou tradições religiosas. Por isso Paulo diz: cuidado. É um alerta para o povo de Deus. Meus irmãos, é por isso que não podemos aceitar qualquer ensinamento que não esteja firmemente fundamentado na palavra. Temos um único modelo, um único fundamento e uma única verdade absoluta: Jesus Cristo. Toda prática espiritual que não é segundo Cristo deve ser rejeitada. Se esta palavra tocou seu coração, ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que somente Tu és meu Salvador. Renuncio ao pecado, às ilusões deste mundo e a toda forma de idolatria. Enche meu coração com Teu Espírito e firma meus passos na Tua palavra. Tu és a minha maior riqueza. Amém. Que o Senhor te fortaleça e te abençoe. A Ele seja toda a glória. Deus abençoe sua vida. Até lá, que a graça e a paz de Cristo permaneçam sobre a sua vida e sobre a sua casa.